Você já deve ter visto fotos como essas e sabe que eles são fotografias de estúdios. Se você gosta desse tipo de foto, continue aqui comigo que eu vou falar sobre elas hoje. Mas antes de assistir, você com certeza conhece alguém que gostaria de fazer fotos de estúdio, então compartilha para esse vídeo chegar até ela, beleza? Bem, e o que define uma fotografia de estúdio? Ser feita em um estúdio, como um lugar fechado e com as paredes brancas? Não necessariamente. Já já eu te explico por quê. O que realmente define uma fotografia de estúdio é principalmente aonde o fotógrafo tem o controle total da iluminação utilizada e um fundo. Isso quer dizer que ele está usando a iluminação artificial, seja ela em LED, flash ou o que ele quiser utilizar. E o melhor local para ele controlar toda a iluminação é um local fechado que não tem influência da luz do sol, logo, um estúdio. Mas como eu disse, é possível fazer fotos no estilo de estúdio sem estar necessariamente em um estúdio. E para isso, este lugar precisa estar com pouca incidência de luz natural, assim a luz artificial consegue ser mais potente e ela é quem ilumina a nossa foto. Como neste exemplo, onde o local está aberto, mas quem realmente iluminou o modelo foi o flash. E também outras fotos como esta, que não foi feita dentro de um estúdio. O resultado final são essas imagens onde a criatividade do fotógrafo não tem limites para alterar a iluminação como ele bem entender, além do cenário. Dizem que a fotografia de estúdio é a mais rentável entre as outras. Mas será que é verdade? Vamos analisar isso e vamos ver de onde vem esse consenso. Primeiro, e mais importante, como funciona um estúdio? Muito resumidamente, ele é um local físico onde os clientes vão até ele para fazer as fotos. Os modelos são atendidos, são produzidos, como ser penteados, colocar uma roupinha, uma gravata, uma bandana, o que seja. Eles são fotografados durante um período específico. O tutor escolhe as fotos que mais gosta, ele paga por essas fotos e depois eles vão embora. Imagine que todo esse processo leve umas 2 horas ou mais. Se o fotógrafo começar a trabalhar a partir das 8 horas da manhã e ir fotografando até as 5 horas da tarde, com 1 hora de almoço, vai fazer 4 ensaios. Agora, comparando com o ensaio externo, que dependemos muito da luz natural, dificilmente faremos mais de 2 ensaios no mesmo dia. Isso porque o tempo da luz natural é escasso, sem falar o tempo gasto no deslocamento até o local. E como sabemos que tempo é dinheiro, quanto mais tempo você tiver fotografando, naturalmente, não obrigatoriamente, você vai ganhar mais. Digo porque depende da sua clientela e dos seus valores. Mas só por otimizar o seu tempo já é uma grande vantagem e por isso que eu acredito que em muitos casos a fotografia de estúdio é sim mais rentável. É uma ótima oportunidade para você que quer largar o emprego e viver somente da fotografia pet. Mas ter um estúdio não são só vantagens. Existem algumas dificuldades em se fotografar nele. Eu dividi em 3 principais que eu mais vejo. A primeira grande dificuldade é aprender a dominar a luz artificial, entender como ela se comporta no local, como é que ela reflete e impacta no modelo e no fundo. Se for com flash, a curva de aprendizado é maior ainda. Isso porque ela é muito diferente da iluminação contínua que estamos acostumados com a luz do sol. É preciso ter bastante conhecimento de iluminação em estúdio. E é por isso que eu ensino aos meus alunos todos os pormenores em como dominar a iluminação. Sem entender isso, é impossível fazer um bom trabalho. A segunda dificuldade é o espaço limitado. Como as luzes estarão direcionadas para um local específico, o modelo precisa estar neste lugar para que a iluminação se comporte da forma desejada. Para conseguir fazer isso, uma boa direção de modelos é imprescindível, uma habilidade necessária de um especialista em fotografia PET. A terceira e última dificuldade, na verdade, ela não é a realidade de todo mundo, mas eu acredito que seja da maioria, e ela é o investimento alto. Conseguir no local para alugar, adquirir equipamentos que não são nada baratos, como LEDs, tochas, fundos, modificadores de luz,
é com certeza uma dificuldade para muitos de nós. Ok, Lucas, já entendi. Mas qual o mínimo que eu preciso para começar um pequeno estúdio? Para essa pergunta, eu tenho uma boa notícia. Não precisa de muito. Eu comecei assim e por isso eu sou prova viva de que é possível começar com muito pouco. E o que é que você vai precisar? Primeiro de um local. Ele pode ser um quarto improvisado ou um outro cômodo da sua casa. O segundo e principal é uma fonte de luz com um grande poder de iluminação. Pode ser um LED ou um flash. Depende muito de como você quer trabalhar, mas eu já te aviso que o flash te dá mais possibilidades. E o último item é um fundo, que pode ser uma parede da sua casa ou um tecido pendurado e bem esticado. Foi com esse investimento mínimo que eu fiz essas fotos anos atrás. Dá para ver que é sim possível mesmo com muito pouco. Isso não quer dizer que você vai conseguir fazer qualquer foto de estúdio. As possibilidades são limitadas, mas para começar é ótimo. Com os ganhos dos primeiros clientes, você pode reinvestir esse valor e ir adquirindo aos poucos novos equipamentos. Assim, dentro de algum tempo, você já vai conseguir ter um bom estúdio com bastante estrutura. Eu gosto tanto de fotografia de estúdio que estudei e estudo muito sobre. E para que mais pessoas dominem esse tipo de fotografia, eu criei um módulo exclusivo para os meus alunos. Assim, eles aprendem muito mais rapidamente a fazer fotos como esta. Bem, agora é importante a gente revisar tudo o que foi falado. Primeiro, o que define realmente uma fotografia de estúdio é quando o fotógrafo domina totalmente a iluminação. E por isso que os estúdios são locais fechados. Apesar disso, é possível fazer fotos de estúdio sem estar necessariamente no estúdio, tá bom? Mas é preciso que o local esteja mais sombreado. Fotografia de estúdio é mais rentável? Em questão de tempo, é sim, porque você consegue estar no mesmo local sem ficar gastando tempo em deslocamento e consegue agendar mais ensaios durante o mesmo dia. Mas é claro também que tudo isso depende dos valores dos seus ensaios. Quais são as maiores dificuldades em se fotografar em estúdio? A primeira é a curva de aprendizado em se dominar a iluminação, principalmente se for no flash. A segunda é o local limitado, né? Porque como as luzes estão direcionadas para um local específico, o nosso modelo precisa estar nesse local. Se ele ficar fugindo, a iluminação não vai ficar boa. E a terceira é a questão do investimento. Equipamentos fotográficos, no geral, não são nada baratos. Qual o mínimo para a gente montar um pequeno estúdio? A princípio, um local e, além disso, também uma fonte de luz, que pode ser um LED ou um flash, e também um fundo. E é possível sim começar com muito pouco. Eu lembro que no meu início eu tinha apenas uma câmera de entrada e um flash. E aí, gostou do vídeo? Então compartilha para ajudar mais pessoas. Aposto que este conteúdo vai ajudar um conhecido seu que estava precisando saber disso. Então clica aqui embaixo e compartilha, beleza? Te vejo no próximo vídeo.